Tudo começa no corredor de um hospital. Um empresário milionário, em seu terno impecável, abraça forte a amante. A poucos passos de distância, sua esposa grávida se contorce de dor do parto e desaba no chão. As câmeras capturam tudo. O mundo assiste enquanto poder, traição e engano colidem sob as frias luzes do hospital. Mas o que ele não sabe é que o momento em que ela cai é também o começo da ruína dele. O que se segue é uma tempestade de verdade, exposição e justiça que dinheiro algum pode silenciar. Fique conosco, pois esta história vai te deixar arrepiado. Sob a luz pálida da ala de maternidade, tudo parecia limpo demais, silencioso demais, para o que estava prestes a acontecer. O corredor do Hospital Santa Helena cheirava a antisséptico e ao odor de um difusor próximo. Uma mistura estranha que tentava esconder o cheiro agudo do medo. As enfermeiras se moviam com pressa, seus sapatos rangendo suavemente no chão polido. O ar vibrava com o som das máquinas, monitores cardíacos e o eco distante de uma canção de ninar vindo de outro quarto. Aurora Blake estava deitada em uma maca branca, sua respiração irregular, as mãos agarradas ao fino lençol que cobria seu ventre inchado. A contração veio rápido, cortando seu corpo como um raio, e sua voz tremeu ao sussurrar. Está começando. Você está indo muito bem, Sra. Blake. Já estamos quase lá. Uma enfermeira se inclinou sobre ela. As rodas da maca rangeram ao virar a esquina em direção à sala de parto. A luz ficou mais intensa, o ruído mais agudo. Cada movimento no corredor parecia amplificado. Aurora tentou se concentrar nas luzes do teto, que piscavam acima dela como faróis silenciosos. 1, 2, 3. E então ela o viu. Damian Rook estava no final do corredor. Seu marido, o homem em quem ela um dia confiou para segurar sua mão neste momento. Seu terno sob medida parecia deslocado entre os uniformes e aventais brancos, sua expressão esculpida em pedra. Por um segundo, o alívio tocou seu rosto. Mas, antes que ela pudesse dizer o nome dele, notou a mulher ao seu lado. Iris Vale, sua assistente. A blusa vermelha de Iris se destacava como uma ferida no corredor estéril. Os olhos de Aurora se arregalaram ao ver Iris se aproximar, tocar o braço de Damian e sussurrar algo que fez os lábios dele se curvarem em um leve sorriso. Então, aconteceu. Ele estendeu os braços e a trouxe para perto. O momento se arrastou. As enfermeiras pararam de empurrar por meio segundo, percebendo algo estranho no ar. A respiração de Aurora parou. O som do monitor ao lado dela ficou mais alto, mais rápido. Ela não conseguia ouvir o que diziam, mas podia ver o rosto de Iris contra o peito dele, a mão dela onde a de Aurora deveria estar. A cabeça de Damian se inclinou, perto o suficiente para que apenas os dois compartilhassem o segredo cruel que os unia. A cena parecia irreal, como um vidro quebrando em silêncio. A mão de Aurora escorregou da borda da maca. Damian! O nome saiu como um suspiro, mais dor do que som. A enfermeira mais próxima levantou o olhar e seguiu o dela. Seus olhos se arregalaram em descrença. Senhor, por favor, se afaste! Gritou. Mas Damian não se moveu. Manteve o braço em volta de Iris, como se mais nada existisse. Aurora tentou se sentar, mas o esforço rasgou seu corpo. Uma dor aguda esmagou seu abdômen. Ela ofegou. A máquina ao lado emitiu um alarme longo e assustador. Seus dedos tatearam cegamente por algo para se agarrar, mas só encontraram o cobertor. O corredor encheu-se de ruído. Temos que movê-la agora! Gritou outra enfermeira. 2 maqueiros vieram correndo, empurrando a maca em direção às portas duplas. A visão de Aurora ficou embaçada. Sua mente saltava entre as luzes fluorescentes e a imagem de seu marido abraçando outra mulher.
Ela queria perguntar por quê. Queria gritar, mas sua garganta se recusou a formar palavras. Cada contração roubava seu ar. Cada batida soava mais distante. Quando a maca passou por eles, os olhos de Aurora encontraram os de Damian. Por um instante, ele pareceu surpreso, preso entre a culpa e a negação. Iris recuou, mas a mão dela permaneceu no braço dele. Esse gesto minúsculo esmagou o que restava dentro de Aurora. A dor em seu abdômen tornou-se insuportável. Seu coração batia forte em seus ouvidos. "Por favor, não agora", sussurrou, sem saber se falava com seu corpo ou seu coração. O monitor apitou mais rápido, desesperado. Uma enfermeira apertou a mão em seu ombro. "Fique conosco, Sra. Blake." Mas o mundo de Aurora já estava começando a se desvanecer. As cores sumiram, substituídas pelo azul estéril das luzes do hospital. Em algum lugar, alguém gritou pela doutora Quinn. Outra voz ordenou: "Tragam o oxigênio, agora!" Os sons se misturaram em uma única onda trêmula. Do canto do corredor, uma luz vermelha piscou na câmera de segurança. Sua lente capturou tudo. O corredor estéril, a equipe correndo, o marido milionário imóvel, a assistente recuando, a mulher grávida desabando na maca. O reflexo daquela luz vermelha brilhou sobre as maçanetas cromadas das portas que se abriam. Aurora tentou falar novamente, mas as palavras se dissolveram no ar. Seu corpo parecia leve, flutuando. Sua visão se reduziu a uma única imagem. O brilho fraco do teto do hospital, misturado com a memória do braço de Damian em volta de outra mulher. O som de seu próprio coração se misturou com o zumbido das máquinas até que ela não pôde mais distingui-los. Uma lágrima rolou por sua têmpora e desapareceu em seu cabelo. A última coisa que ela sentiu foi a borda fria da máscara de oxigênio contra sua pele. As enfermeiras empurraram a maca para a sala de parto. "Ela está perdendo a consciência", gritou alguém. Outra voz respondeu: "Os batimentos cardíacos fetais estão caindo." As máquinas guincharam novamente, agudas e metálicas. As paredes do quarto pulsavam com a luz dos monitores. Cada flash marcava o ritmo desvanecente de 2 vidas suspensas por um fio. A doutora Mara Quinn irrompeu, colocando as luvas, sua voz firme e cortante. "Concentrem-se todos. Não vamos perdê-los hoje." Do lado de fora da sala, Damian finalmente se moveu. Ele deu um passo à frente, mas uma enfermeira bloqueou seu caminho. "Você deve esperar aqui." Iris tocou sua manga. "Damian, talvez devêssemos ir." Ele balançou a cabeça, mas seus olhos permaneceram fixos nas portas fechadas e na luz da câmera que brilhava acima. Sua mandíbula estava tensa. "Ela vai ficar bem", ele murmurou, embora as palavras soassem vazias. Lá dentro, a voz da doutora Quinn atravessou o caos. "Fique comigo, Aurora." Mas a Aurora já não conseguia ouvir. Seu mundo era um túnel de bipes que se desvaneciam. Uma de suas mãos caiu na lateral da maca. A pulseira do hospital ainda pendia frouxa em seu pulso. Sua etiqueta branca balançou. Ela bateu no corrimão de metal uma vez, suavemente, como um relógio marcando o tempo. As máquinas soaram novamente, mais alto. Então, o silêncio caiu. Na quietude que se seguiu, restou apenas um som. O piscar constante da luz da câmera, gravando paciente e inabalavelmente, observando a cena congelada do caos. Os médicos inclinados sobre a cama, o marido imóvel pela culpa lá fora, o reflexo vermelho dançando no chão estéril. E, acima de tudo, a verdade silenciosa de que a câmera nunca desviou o olhar. A sala de parto estava cheia de movimento, uma tempestade de aventais brancos e instrumentos prateados sob uma luz ofuscante. As máquinas gritavam em bipes rápidos e irregulares,
que pareciam pulsar no ritmo do próprio medo. A doutora Mara Quinn estava no centro, com as mãos enluvadas e firmes, sua expressão tensa de concentração. "Estamos perdendo os 2 batimentos", disse ela com a voz aguda. "Oxigênio pronto. Quero preparação cirúrgica agora." Sua voz cortou o barulho como um bisturi. As enfermeiras se moveram mais rápido. Uma ajustou o monitor. Outra trouxe uma bandeja. O ar cheirava a desinfetante metálico e suor. O mundo fora do círculo estéril de luz não existia mais. Aurora Blake jazia inconsciente na mesa de cirurgia, a cabeça levemente inclinada para o lado. Sua pele estava pálida como um fantasma, brilhando com umidade. A máscara de oxigênio embaçava a cada respiração frágil. O ritmo constante de vida que ela havia carregado por 9 meses havia se transformado em caos. O monitor fetal gemeu novamente, seu tom agudo cortando o ar. A doutora Quinn não se abalou. "Vamos entrar. Agora." Uma enfermeira contava em voz baixa, seu tom trêmulo ao ler a pressão arterial. 70 por 40. Está caindo." Outra respondeu. "Bisturi pronto." O clique metálico ressoou como um trovão. A doutora Quinn olhou mais uma vez para o monitor, que mostrava 2 linhas trêmulas, uma reta, uma errática. "Movam-se", ela ordenou. As luzes do teto pareciam se estreitar, focando na mesa. Tudo o mais desapareceu. As mãos se moviam com coreografia treinada. O tecido estéril foi levantado. Os instrumentos brilharam. O corpo de Aurora não se movia, apenas o leve tremor em seu peito sob o respirador. O suor escorreu pela testa da doutora Quinn, preso sob a máscara. "Mantenha a sucção. Limpe o campo. Quase lá." "Ah." Fora da sala, o corredor estava silencioso. Damian Rook estava logo atrás das portas duplas. O vidro estéril o separava do caos interior. Seu próprio reflexo se misturava à luz brilhante da sala de cirurgia. Ele podia ver movimento, flashes de metal, silhuetas de mãos enluvadas. Iris Vale estava atrás dele, imóvel. Sua blusa vermelha era um contraste violento contra as paredes pálidas. Ela sussurrou. "Damian, o que está acontecendo?" Ele não respondeu. Sua mandíbula estava tensa, chegando a tremer. Lá dentro, uma voz gritou algo que ele não conseguiu entender. O tom da doutora Quinn aumentou, firme, mas urgente. "Pinça aqui, com cuidado. Vamos, pequeno." A máquina de sucção sibilou. O ruído rítmico do parto foi substituído pela respiração mecânica. Por um instante, a sala ficou suspensa em silêncio. Então, um som tão leve que parecia imaginário. Um pequeno engasgo. Uma das enfermeiras parou, os olhos arregalados. "Doutora!" Movimento de ar. As mãos da doutora Quinn não pararam. "Limpem as vias aéreas. Rápido! Quero ouvi-lo." A enfermeira usou uma seringa de sucção, limpando a boca e o nariz do recém-nascido. Por um segundo, nada. Então, um choro, fraco, mas real, preencheu o ar. O som era fino, rouco, quase incerto, mas era vida. Um suspiro coletivo percorreu a sala. Alguém disse em voz baixa. "Conseguimos." "Ah!" A doutora Quinn levantou o olhar. Seus olhos brilhavam com uma força contida. "Mantenha-o aquecido. Levem para a neonatologia agora. Monitorem a saturação e o pulso." A enfermeira envolveu o bebê em um tecido estéril. Suas mãos tremiam. O pequeno peito da criança subia e descia em ritmo irregular, mas respirava. O monitor apitou suavemente, mais lento e estável. No corredor, Damian ouviu o choro abafado através da porta. Seu corpo se enrijeceu. Iris tocou seu braço com cuidado. "É ele, não é?" Ele não respondeu. Seu rosto se virou para o som, mas seus olhos permaneceram frios, indecifráveis.
A enfermeira que passou por eles não o olhou. Ela carregava o pequeno embrulho para a unidade neonatal, sua voz mal audível ao dizer: vaga na UTI. Neonatal, recém-nascido masculino, sofrimento fetal, estabilizado. Dentro da sala, a atenção da doutora Quinn se voltou imediatamente para Aurora. O ritmo cardíaco ainda está irregular. Vamos, fique comigo. Ela pressionou o estetoscópio contra o peito da mulher, ouvindo o fraco bater por baixo. Preciso de fluidos. Agora. A enfermeira ajustou a linha intravenosa. O monitor apitou fraco, incerto. Aurora não se moveu. Seus lábios estavam entreabertos, seus cílios imóveis. A máscara de oxigênio embaçava com respirações superficiais. O choro do recém-nascido ecoou no corredor, desaparecendo quando a porta se fechou. Os ombros da doutora Quinn caíram por um segundo antes de ela se endireitar novamente. Ele conseguiu, ela murmurou. Agora temos que mantê-la aqui. A equipe trabalhou em silêncio, seus movimentos sincronizados, medidos pela experiência e pelo medo. O zumbido metálico do ventilador era o único ritmo restante. Uma única gota de sangue escorreu pela borda da mesa, caindo sem som no azulejo branco. O monitor hesitou uma vez e depois se estabilizou. O suspiro mecânico do respirador voltou a encher a sala. Uma enfermeira sussurrou: está mantendo. A doutora Quinn assentiu. Mantenha o fluxo de oxigênio neste nível. Controle a temperatura. Por um momento, tudo parou. A luz do teto zumbiu suavemente. As enfermeiras deram um passo para trás, esperando por instruções. A doutora Quinn tirou uma luva e pressionou suavemente o pulso de Aurora. O pulso estava lá, fraco, mas presente. Continua conosco, ela disse em voz baixa. O alívio percorreu a sala como um suspiro. Então, um som que esteve lá o tempo todo, despercebido até agora. O piscar constante de uma luz vermelha sobre a porta. A doutora Quinn levantou o olhar. A pequena câmera de segurança no canto observava sem piscar, gravando cada segundo. Sua luz refletia suavemente no armário metálico próximo. Havia testemunhado tudo. O pânico, o sangue, o choro de uma nova vida. A doutora olhou para ela por um longo tempo, os cantos dos olhos marcados pelo cansaço. Deixem ligada, ela disse suavemente para a enfermeira que ajustava o equipamento. Que grave tudo. Ninguém respondeu, mas todos ouviram. A Aurora jazia imóvel, seu rosto sereno sob a máscara de oxigênio. O baipe rítmico preenchia o silêncio, lento e constante. A doutora Quinn ajeitou o cobertor sobre o peito dela e olhou mais uma vez para o canto da sala. A luz vermelha continuava com seu pulso paciente, brilhando contra as paredes estéreis. No corredor, os passos ressoaram e desapareceram. Em algum lugar do hospital, o recém-nascido chorou novamente. Fraco, mas mais forte agora. O som mal chegou à sala de parto, um eco frágil suspenso no ar. A doutora Quinn exalou, suas mãos finalmente paradas. Ele está vivo, ela sussurrou, mais para si mesma do que para os outros. Agora vamos garantir que ela também esteja. I'm sick. A enfermeira ao lado dela assentiu e verificou o monitor novamente. A linha verde tremeu e depois se estabilizou em um ritmo fraco, mas firme. A máquina de oxigênio zumbiu suavemente, o mesmo zumbido calmo que havia preenchido milhares de salas como aquela. A luz vermelha da câmera piscou mais uma vez, constante e indiferente, capturando o instante em que duas vidas se equilibravam entre a perda e a sobrevivência. O som do choro fraco vindo do corredor se misturou ao bip dentro da sala, tornando-se uma única canção frágil, o hino de uma noite que se recusava a terminar.
A luz da manhã entrava pelas altas janelas da sede da Rook Biotech, transformando os pisos de mármore em ouro. O prédio estava silencioso, quase reverente, como se as paredes prendessem a respiração. Repórteres se aglomeravam no saguão. Suas vozes eram baixas, mas ansiosas. As câmeras brilhavam como fileiras de olhos afiados. Uma grande faixa pendurada atrás do pódio na frente da sala. Rook Biotech. Compromisso com a família e a inovação. Damien Rook avançou em um terno cor de carvão que lhe caía como uma armadura. Seu rosto permanecia sereno, a expressão de um homem que acreditava poder controlar qualquer narrativa. "Bom dia", ele começou. Sua voz preencheu a sala, calma e ensaiada. "Quero agradecer a todos pela preocupação. Minha esposa e nosso recém-nascido estão em condição estável. Foi uma noite difícil, mas eles estão recebendo excelente atendimento. Peço privacidade para minha família durante este período." Não. Os flashes das câmeras explodiram. Um repórter perguntou: "Sr. Rook, há alegações sobre um incidente no hospital St. Helena. Elas são verdadeiras?" O sorriso de Damien não vacilou. "Houve mal-entendidos", ele respondeu. "Circunstâncias estressantes podem ser facilmente mal interpretadas. O importante é que minha esposa e meu filho estão seguros. Somos gratos." Ah, ao lado dele, Iris Vale estava um pouco atrás, vestida com um terno preto e uma expressão de simpatia cuidadosamente medida. Ela olhava para baixo com frequência, fingindo desconforto sob as luzes. Quando outro jornalista perguntou quem ela era, Damien respondeu sem hesitar: "Minha assistente. Ela tem ajudado a gerenciar as comunicações durante este período difícil." Iris baixou os olhos, desempenhando seu papel perfeitamente. O público murmurou. Alguns acenaram, convencidos pela confiança em seu tom. Outros olhavam para seus telefones, percorrendo rumores ainda não confirmados. O boato de que algo havia ocorrido fora da sala de parto, algo que ninguém queria nomear ainda, já se espalhava pela internet. Damien ajeitou a gravata, sinalizando o fim das perguntas. "Minha família agradece o seu respeito", ele disse antes de se afastar do pódio. Os seguranças conduziram a multidão para a saída. No corredor, além da sala de imprensa, o sorriso desapareceu de seu rosto. Ele se virou para Iris, sua voz baixa e cortante. "Controle de danos. Revisão total. Qualquer filmagem do hospital deve desaparecer." Iris assentiu rapidamente. "Sim, senhor. Já falei com o Departamento de Relações Públicas. Eles vão negar tudo." Damien olhou para ela friamente. "Certifique-se de que o façam." Ele caminhou em direção ao elevador sem dizer mais nada. No hospital St. Helena, o mundo parecia muito diferente. A ala de maternidade estava calma. O zumbido das máquinas misturava-se ao ar estéril. Atrás de uma porta fechada, Aurora Blake jazia imóvel sob lençóis brancos. Seu corpo frágil, mas respirando. Um bip suave e rítmico marcava seu pulso. A máscara de oxigênio cobria a maior parte de seu rosto. Seu cabelo úmido estava grudado no travesseiro. Um leve tom rosado aquecia suas bochechas, mas suas pálpebras não se moviam. O quarto cheirava a antisséptico e a algo docemente tênue. Aquele aroma que sempre permanece onde uma nova vida nasce. A doutora Mara Quinn estava em pé perto da janela, revisando gráficos. Ela mal havia dormido desde a cirurgia. Sua voz estava rouca quando falou com a enfermeira ao seu lado. "Está estável. A pressão está melhorando. Mantenha o oxigênio em fluxo baixo e verifique a incisão em 2 horas." A enfermeira assentiu, anotando. "E o bebê?" Mara perguntou em voz baixa. "Continua na neonatologia estável", respondeu a enfermeira. "Já respira sozinho."
Do outro lado do corredor, no pequeno escritório de segurança do hospital, Linda Frost estava sentada em frente a um monitor que mostrava 4 câmeras. Ela era a enfermeira mais jovem da ala, nova o suficiente para ter medo de quebrar as regras, mas consciente o suficiente para saber quando elas já haviam sido quebradas. No canto superior direito da tela havia uma imagem congelada da noite anterior. O momento no corredor em que Damien Rook abraçava Iris Valley. A marca do tempo brilhava em letras brancas. A imagem era clara e nítida. Linda hesitou, olhando para a porta fechada atrás dela. Seu coração batia forte. Naquela manhã, ela ouviu rumores de que alguém da Rook Biotech havia ligado para o diretor do hospital, exigindo que todas as gravações fossem apagadas. O pensamento revirou seu estômago. Ela pressionou o botão de reproduzir mais uma vez, assistindo aos segundos se desenrolarem novamente. A mulher grávida na maca, o homem de terno, a outra mulher se inclinando para ele. Depois o colapso. A imagem sem som ficou gravada em sua mente. Linda abriu a gaveta e tirou um pequeno pendrive prateado. Suas mãos tremiam enquanto o inseria no console. Uma barra de progresso apareceu na tela. Copiando. 30%, 50%, 90%. O suave zumbido da máquina preencheu o silêncio. Ela virou a cabeça ao ouvir passos no corredor e minimizou a janela imediatamente. Um homem em uniforme de hospital passou, olhou para dentro, mas não entrou. Ela esperou até que ele se afastasse. Em seguida, ejetou o pendrive e o deslizou para o bolso. Seu reflexo na tela escura parecia pálido, quase transparente. Ela engoliu em seco. Se descobrirem, vou perder meu emprego, pensou. Mas outra voz dentro dela respondeu. Se eu não fizer isso, ela pode perder tudo. Mais adiante no corredor, a doutora Mara Quinn entrou no escritório do diretor do hospital. O homem atrás da mesa parecia tenso. Uma carta dobrada na mesa. Recebemos um pedido da Rook Biotech, ele disse com firmeza. Eles querem que a gravação seja eliminada. Ele não respondeu imediatamente. Doutora Quinn, este hospital depende de financiamento corporativo. Não podemos. Ela o interrompeu. O que não podemos fazer é apagar evidências. Sua voz permaneceu calma, mas não deixou espaço para réplica. Se essa gravação desaparecer, não será o escândalo da Rook, será o nosso. O diretor suspirou, esfregando as têmporas. Você entende o quão poderoso ele é? Mara assentiu. E você entende o que está em jogo. Ela se virou para a porta. Manterei essa gravação sob revisão médica até que a Sra. Blake recupere a consciência. Ela tem o direito de saber o que aconteceu com ela. Ao sair, Linda esperava ao lado do posto de enfermagem, segurando uma pilha de arquivos para esconder o pendrive em sua mão. A doutora Quinn parou ao lado dela. Você está de plantão desde ontem à noite, não é? Linda assentiu. Sim, doutora. O olhar de Mara se suavizou um pouco. Então você já sabe por que não podemos ficar caladas. Linda hesitou e depois sussurrou. Fiz uma cópia, por precaução. Mara a observou por um instante e depois assentiu uma única vez. Guarde bem, ela disse. O corredor parecia suspenso em um silêncio absoluto. Através das paredes de vidro, a luz da manhã entrava, iluminando o brilho da luz vermelha de gravação sobre a porta de Aurora. Ela piscava lentamente, constante como um batimento cardíaco. Dentro do quarto, Aurora ainda dormia. Sua mão repousava perto da borda do cobertor. A pulseira em seu pulso dizia A. Blake, maternidade. Linda olhou para a luz vermelha. Seu pulso acelerado empurrou o pendrive para mais fundo em seu bolso, sentindo sua forma dura contra a palma. O silêncio do hospital a envolvia como um peso.
Ela não sabia o que aconteceria a seguir, apenas que a verdade agora lhe pertencia. A luz sobre a porta piscou novamente, paciente, imutável, enquanto o som do monitor no quarto de Aurora continuava seu ritmo lento e frágil. O vídeo apareceu online logo após o amanhecer. Ninguém sabia quem o havia enviado primeiro. Não tinha título no início, apenas um corredor de hospital inundado por uma luz estéril. Então, o momento se desenrolou em um silêncio de horror. Um homem de terno escuro abraçava uma mulher vestida de vermelho, enquanto o grito de uma enfermeira ecoava fracamente fora da câmera. Ao fundo, uma mulher grávida em uma maca estendia a mão, tremendo antes de desabar. A imagem congelou por um segundo no rosto do homem, que se voltava para ela. Damian Rook. As palavras apareceram na parte inferior da tela. Milionário abraça a amante enquanto esposa desaba durante o parto. Em 1 hora, o vídeo havia se espalhado por todas as plataformas. Ao meio-dia, atingiu 5 milhões de visualizações. As sessões de comentários explodiram. Alguns reproduziam os poucos segundos repetidamente, procurando desculpas. Outros apenas viam crueldade. Ele nem se moveu quando ela caiu, escreveu alguém. Isso não é um mal-entendido. É uma escolha, disse outro. As hashtags começaram a se espalhar como fogo. De abraço hospitalar, Aurora Blake, escândalo Rook Biotech. O primeiro alerta de notícia apareceu na transmissão matinal de uma rede nacional. A voz da apresentadora soava calma, mas as imagens atrás dela contavam outra história. Fontes confirmam que a mulher no vídeo é Aurora Blake, esposa do magnata farmacêutico Damian Rook. A senhora Blake permanece hospitalizada após um parto de emergência no St. Helena. O clipe foi reproduzido novamente, agora em câmera lenta. A sala ficou em silêncio enquanto milhões observavam o piscar da luz vermelha da câmera do hospital, registrando cada segundo cruel. Na sede da Rook Biotech, a porta do escritório de Damian se fechou com força. As persianas estavam abaixadas, silenciando o barulho da cidade. Iris Vale permaneceu perto da mesa, seu telefone vibrando incessantemente na mão. Está em todo lugar, ela sussurrou. Estão dizendo que é a coisa mais cruel que já viram. Damian não respondeu. Seus olhos estavam fixos na televisão do outro lado da sala, onde sua própria imagem se repetia sem parar. Ele se via ali, imóvel, impassível, enquanto a mulher que carregava seu filho desabava. Finalmente, ele falou, a voz baixa e controlada. Quem vazou? Iris hesitou. Não sabemos. A gravação de segurança do hospital estava criptografada. Alguém de dentro. Ele a interrompeu. Então encontre. Pague-lhe se for preciso. Silencie-o se não puder. Seu reflexo no vidro parecia mais velho do que no dia anterior. Ele se afastou da tela e serviu uma bebida com as mãos trêmulas. O copo tilintou contra a garrafa. Não era para parecer assim, ele disse. Foi um mal-entendido. Ela vai acordar e vai confirmar. A resposta de Iris foi um sussurro. Se ela acordar... As palavras ficaram suspensas no ar. A mandíbula de Damian se apertou. Ela vai acordar, ele disse, mas sem convicção. A televisão continuou a reproduzir o clipe, o som agora silenciado, mas ainda repetindo em loop. Do outro lado da cidade, em uma redação cheia de telas, a jornalista Rachel Keane estava sentada em sua mesa, cercada por monitores. Seu editor se inclinou sobre seu ombro. Esse é o ângulo, ele disse. O abraço, o colapso. É claro, brutal e real. Rachel franziu a testa. É mais do que um título, ela respondeu. É evidência.
Ela reproduziu o clipe mais uma vez, pausando a imagem exatamente no momento em que Aurora escorregava da maca. A luz fluorescente do hospital refletia em seus olhos. Isso não é apenas um escândalo, Rachel murmurou. É a humanidade falhando diante da câmera. Em poucos minutos, seu artigo foi publicado. Um abraço, um colapso, e o mundo finalmente vê. Descrevia a linha do tempo, o hospital, o silêncio da Rook Biotech e a pergunta que pairava: que tipo de homem se afasta quando sua esposa cai? A história se espalhou mais rápido do que qualquer comunicado corporativo poderia neutralizar. À tarde, as telas de televisão por toda a cidade mostravam o mesmo vídeo em um ciclo interminável. Na cafeteria do hospital, as enfermeiras paravam para olhar. Pacientes sussurravam nos corredores. Em um canto da área neonatal, uma enfermeira ajustava o monitor em um recém-nascido adormecido. Ela olhou para a tela e mordeu o lábio. É o marido dela, ela disse suavemente para outra enfermeira. Imagine ver aquilo. No quarto de Aurora, a doutora Mara Quinn estava perto da janela. As persianas estavam semicerradas, deixando entrar feixes de luz pálida. Ela ouviu o som abafado da televisão vindo do corredor. Desligue, ela disse ao assistente perto da porta. Ele assentiu e mudou de canal. Mas o silêncio que se seguiu foi mais pesado. Ela olhou para a mulher imóvel na cama. Eles já sabem, ela sussurrou. No andar de baixo, o saguão do hospital estava cheio de repórteres e câmeras. Os seguranças tentavam contê-los, mas os microfones se erguiam acima do vidro. A doutora Quinn tem uma declaração? O hospital confirma o vídeo? A senhora Blake está consciente? As perguntas se sobrepunham, ficando cada vez mais altas. A luz vermelha de incontáveis câmeras piscava como sinais de alerta. Em uma sala de conferências no andar superior, o diretor do hospital caminhava de um lado para o outro atrás da mesa, a gravata frouxa, a voz tensa. Temos que responder, ele disse. A Rook Biotech financia metade de nossas pesquisas. Se confirmarmos o vídeo, nós os perderemos. A voz da doutora Mara cortou o ar com firmeza. Se negarmos, perderemos nossa integridade. A sala ficou em silêncio. Ela colocou uma pasta sobre a mesa, o código de ética do hospital impresso na capa. A verdade já está lá fora. Fingir o contrário não vai salvar ninguém. O diretor esfregou os olhos. A senhora sabe o quão poderoso ele é. O tom de Mara não mudou. Ele se destruiu no momento em que esqueceu que ela podia ver. Naquela tarde, enquanto o sol se punha por trás dos edifícios, a fachada de vidro da Rook Biotech refletia uma parede de câmeras piscantes. Do lado de fora, uma multidão se reunira com cartazes que diziam respeito às mães e justiça para a Aurora. O som dos cânticos ecoava contra a entrada de mármore. Damien observava da janela do último andar. Seu telefone vibrou novamente. Outro alerta. Outra manchete. Ele ignorou, olhando para a multidão. Seu reflexo no vidro se misturava a eles. Seu rosto embaçado pelo brilho da cidade. Dentro do hospital, as notícias continuavam a tocar enquanto a noite caía. A voz de Rachel Quinn narrava sobre as imagens. Um único ato de indiferença pode mudar tudo. O que a câmera capturou não foi um acidente, mas uma revelação. A imagem desacelerou mais uma vez, mostrando a figura imóvel de Damien enquanto Aurora desabava. Em seu escritório, Damien jogou o controle remoto contra a parede. Ele se espatifou, deixando uma rachadura escura no gesso. A tela tremeu e depois se estabilizou, reproduzindo novamente o mesmo instante. Ele se deixou cair na cadeira, olhando para a imagem congelada de si mesmo. Desligue, ele murmurou, mas o vídeo continuou, imparável.
Os últimos segundos do clipe mostraram o corredor vazio após o caos. Apenas a luz vermelha sobre a câmera permaneceu, piscando incessantemente. O pulso silencioso daquela luz preencheu a tela antes que o vídeo terminasse. Em milhões de dispositivos, em salas, escritórios e hospitais, o mesmo brilho vermelho permaneceu por um instante antes de desaparecer no preto. E naquele silêncio, o mundo já havia decidido o que tinha visto. O corredor do lado de fora do quarto de Aurora Blake estava em silêncio, exceto pelo zumbido constante das luzes fluorescentes. 2 seguranças estavam de cada lado da porta, com uniformes impecáveis e rostos tensos. O caos do mundo exterior havia chegado ao hospital naquela manhã, infiltrando-se nas telas de telefones e nas conversas em voz baixa. Agora, o silêncio parecia antinatural, como se todos prendessem a respiração. Lá dentro, o bip rítmico do monitor marcava o ritmo da leve subida e descida do peito de Aurora. O quarto estava fresco, as persianas semicerradas, e a luz do sol formava uma poça pálida no chão. A doutora Mara Quinn revisava os sinais vitais aos pés da cama. Seu tom era firme, mas sereno quando falou com a enfermeira ao seu lado. Ela está estável por enquanto. Mantenha o oxigênio baixo e os fluidos constantes. Nenhum visitante não autorizado. A enfermeira assentiu. E o marido? A mandíbula de Mara se apertou. Especialmente ele. Passos ecoaram pelo corredor. Helen Blake, com o cabelo prateado cuidadosamente preso, caminhou em direção ao quarto com uma pequena bolsa de roupas limpas. Seu rosto se mantinha sereno, mas seus olhos revelavam noites sem dormir. Um dos seguranças deu um passo à frente com cortesia. Senhora Blake, fomos informados de que... Helen levantou seu crachá do hospital. Eu sou a mãe dela. Sua voz era suave, mas carregada de autoridade. O guarda hesitou por um momento e depois abriu a porta para deixá-la passar. Lá dentro, Helen deixou a bolsa em uma cadeira e se aproximou da cama. Sua filha parecia minúscula sob os lençóis brancos, sua pele pálida, mas quente ao toque. Helen estendeu a mão e ajeitou uma mecha de cabelo solta na testa de Aurora. Minha querida menina, ela sussurrou, você já sofreu o suficiente. A doutora Quinn levantou o olhar de sua pasta. Senhora Blake, estamos mantendo-a sob observação constante. Ela está respondendo bem, mas não podemos arriscar qualquer impacto emocional. Helen assentiu lentamente. Então mantenham-no afastado. As palavras saíram como aço, silenciosas, mas firmes, como se o pensamento o tivesse invocado. O som de passos pesados se aproximou pelo corredor. A voz de Damien Rook cortou o silêncio. Tenho todo o direito de ver minha esposa. Os guardas se endireitaram. Helen se virou para a porta quando esta se abriu. Damien estava lá, em um casaco escuro, os olhos fundos, o rosto tenso de cansaço. O quarto pareceu encolher ao redor dele. Senhor Rook, disse a doutora Quinn calmamente, colocando-se entre ele e a cama. Foi instruído que não pode entrar nesta área sem autorização. O tom de Damien era cortante. Autorização? Ela é minha esposa. Isso é toda a autorização de que preciso. Helen se levantou. Você perdeu esse direito quando a humilhou diante do mundo. Ah! As palavras o atingiram como um tapa, mas Damien não olhou para ela. Sua atenção estava fixa na mulher imóvel sobre a cama. Ela está viva, não está? Sua voz tremeu, entre culpa e orgulho. Então deveriam me agradecer por pagar pelo melhor atendimento possível. Os olhos da doutora Quinn se estreitaram. Dinheiro não cura a traição, Sr. Rook. E nesta sala, minha autoridade é médica, não financeira. Espere lá fora. Ele deu um passo à frente, ignorando-a. Um dos guardas se interpôs imediatamente. Senhor, por favor.
A mandíbula de Damien se apertou. Vocês acham que sou o vilão aqui. Vocês acreditam em tudo que veem em uma tela. Aquele vídeo não conta a história toda. A voz de Helen era baixa, mas afiada. A história toda está bem ali. A tensão encheu o quarto como uma névoa. O tom de Mara permaneceu sereno, mas definitivo. Recue, Sr. Hook. Se continuar interferindo, chamarei a polícia. Ah! Por um longo segundo, ele não se moveu. Seu reflexo na janela o encarava, pálido e distorcido. Ele olhou novamente para a aurora, seu rosto imóvel, sua respiração lenta, o rastro seco de uma lágrima em sua têmpora. Ele abriu os lábios como se fosse falar, mas nenhuma palavra saiu. Então, sem dizer nada, ele se virou. Quando a porta se fechou atrás dele, o quarto pareceu exalar. A doutora Quinn gesticulou para o guarda. Certifique-se de que ele não volte. O homem assentiu e tomou posição do lado de fora. Helen afundou na cadeira ao lado da cama. Ela pegou a mão da filha e acariciou suavemente seus dedos. A pulseira do hospital tilintou contra a grade de metal. Quando você acordar, ela murmurou, prometo que ele não estará aqui. A doutora Quinn ajustou o soro com uma expressão pensativa. Ela é mais forte do que parece. Eu já vi mulheres voltarem de coisas piores quando tem algo pelo que lutar. Os olhos de Helen brilharam. Ela tem algo, o filho dela. A enfermeira voltou em silêncio, carregando um cobertor dobrado. Ao colocá-lo sobre a mesa lateral, algo pequeno caiu no chão. Era a pulseira plástica branca da noite do parto. Helen se inclinou para pegá-la. A etiqueta dizia A. Blake, maternidade. Ela a segurou na palma da mão por um momento e depois a colocou cuidadosamente ao lado da cama. A luz da janela fez sua superfície lisa brilhar. Lá fora, Damien caminhava de um lado para o outro no corredor, com o telefone colado no ouvido. Eu só preciso controlar a história, ele disse asperamente. Diga a eles que o hospital está exagerando. Diga a eles que ela está se recuperando. Quanto mais cedo isso se acalmar, mais cedo poderei consertar. A voz de seu publicitário crepitou na linha, hesitante. Senhor, é tarde demais. O vídeo está em todo lugar. As pessoas estão exigindo sua renúncia. O punho de Damien se fechou em torno do telefone. Então, o que eles esperam? Ah! Ele parou em frente à parede de vidro e olhou para dentro. Através da pequena abertura nas persianas, ele viu Helen sentada ao lado de Aurora, a cabeça inclinada, a mão ainda entrelaçada com a da filha. Atrás delas, a luz vermelha da câmera de segurança brilhava fracamente no canto, refletida no vidro. Vê-la apertou sua garganta. Era a mesma luz que o havia observado naquela noite. Lá dentro, a doutora Quinn o viu olhando. Ela caminhou até a janela, baixou as persianas completamente e se virou. O gesto foi pequeno, mas definitivo, fechando-lhe o acesso por completo. As luzes do corredor piscaram enquanto Damien se afastava em direção ao elevador, seus passos pesados ecoando no chão. O eco permaneceu muito tempo depois que ele desapareceu. Lá dentro, as máquinas zumbiam em calma. Helen se inclinou para a filha e sussurrou. Você não está sozinha, meu amor. A doutora Quinn colocou uma mão tranquilizadora no ombro da mãe. Vamos mantê-la segura. O bip suave do monitor preencheu o silêncio novamente. A pulseira ao lado da cama captou a luz mais uma vez antes que a sombra das persianas a cobrisse. Do outro lado da porta, a luz vermelha da câmera piscou, seu reflexo desaparecendo do vidro. Por um instante, tudo ficou imóvel. O fluxo suave de oxigênio, o ritmo constante do monitor, a respiração tranquila da mãe ao lado da filha. Então,
A voz do guarda soou no intercomunicador. Doutora, o marido abandonou o andar. A doutora Quinn assentiu sem levantar o olhar. Bom, ela disse. Ela olhou para a paciente, para o leve movimento de seu peito ao subir e descer. Que continue assim. As palavras se estabeleceram no silêncio como uma promessa. O zumbido das máquinas continuou, paciente e constante. Naquela quietude, a luz vermelha do corredor piscou novamente, silenciosa e vigilante, como se estivesse gravando o próprio juramento. O mundo acordou com o som das manchetes. Em cada tela, em cada telefone, em cada programa matinal, a mesma imagem. Um pequeno bebê em uma incubadora de vidro, com uma etiqueta branca no pulso que dizia Bebê Blake. O texto abaixo dizia: sobreviveu quando a mãe desabou. A história havia mudado. Não se tratava mais do escândalo da traição de um marido, mas do milagre de um bebê que se recusou a morrer. Na televisão, uma suave música de piano acompanhava as imagens. A apresentadora falava com uma simpatia ensaiada. A nação se uniu em apoio ao recém-nascido de Aurora Blake, a mulher vista no vídeo viral do hospital. Enquanto a mãe permanece inconsciente, doações e mensagens de apoio chegaram de todo o mundo. A câmera mostrou a calçada em frente ao Hospital St. Helena. Flores cobriam as escadas como um cobertor colorido. Cartões escritos à mão diziam: para Aurora e para o bebê que lutou para viver. Uma repórter falava sobre o barulho do tráfego. Esta história tocou corações em todo o país. O público agora o chama de Bebê Tel, do grego Theos, que significa presente. A imagem do pequeno bebê, respirando sob a luz suave da incubadora, apareceu novamente, seu peito frágil subindo e descendo com ritmo perfeito. Na unidade neonatal, o ar estava impregnado de um silêncio reverente. As enfermeiras se moviam com cuidado entre as máquinas, seus passos leves. Linda Frost observava o paciente mais pequeno que já havia cuidado em sua vida. A pele do recém-nascido era de um rosa pálido. Suas mãos se fechavam em punhos do tamanho de um polegar. Ele é forte, sussurrou outra enfermeira. Olhe para isso. Ele já está lutando. Linda sorriu levemente, igual a mãe dele. Atrás da parede de vidro, uma equipe de câmeras filmava do corredor. O hospital havia relutantemente concordado em permitir que uma rede gravasse uma reportagem intitulada Milagre em St. Helena. A doutora Mara Quinn aprovou com uma única condição: sem rostos, sem detalhes sobre a mãe. O foco seria apenas a criança. Lá embaixo, no saguão, a imprensa havia se reunido novamente. Desta vez o tom era diferente. Reverência havia substituído o escândalo. Rachel Keane, com seu bloco de notas na mão, falava em voz baixa ao telefone. As pessoas não querem mais só fofoca. Elas querem redenção. Elas querem esperança. A voz de seu editor crepitou do outro lado. Deles ambas. Rachel olhou para o muro de flores na entrada. Talvez já o tenham encontrado. Do outro lado da cidade, no loft de Damian Rook, o ambiente estava longe de ser calmo. Ele estava em frente à televisão, o rosto pálido sob a luz da manhã. As notícias mostravam novamente a incubadora e o mar de flores. A simpatia pública pela família Blake continua a crescer, dizia a apresentadora. Enquanto isso, a Rook Biotech confirma que Damian Rook foi suspenso do cargo de CEO enquanto uma revisão interna está em andamento. Damian desligou a televisão com um movimento brusco. A tela ficou preta, refletindo sua silhueta. Iris Vale estava perto da janela, percorrendo o telefone com o dedo. Estão transformando você no vilão, ela disse em voz baixa. Eles já o renomearam. Bebê Tel, o garoto milagre. Eles o adoram. A voz de Damian era monótona. E me odeiam.
Iris hesitou e depois assentiu. Estão pedindo um boicote. Seus investidores estão em pânico. Se isso continuar, o conselho... O conselho o quê? Ele interrompeu com raiva. Fará o que os covardes sempre fazem. Proteger sua imagem. Ele andou de um lado para o outro, as mãos cerradas. Não basta que ela esteja deitada ali. Eles também têm que me crucificar. Iris baixou o olhar. Não se trata mais dela. É sobre o menino. Ele parou. A palavra ressoou no ar imóvel. O menino. Ele repetiu suavemente. Sua mandíbula endureceu. Eles acham que ele é um símbolo. Acham que ele é puro. Mas ele é apenas mais uma manchete. Seu reflexo na janela estava distorcido pelo brilho da cidade. Deixe-os adorá-lo, ele murmurou. Não vai durar. De volta ao hospital, a troca de turno trouxe novos rostos. A equipe de segurança girou. Um pequeno grupo de voluntários chegou para organizar os presentes. A doutora Quinn atravessou o saguão com uma pasta na mão, sem parar para os repórteres. Um deles chamou. Doutora, como está a senhora Blake? Ela não parou de andar. Viva, ela respondeu simplesmente. E isso é o suficiente por enquanto. No andar de cima, Helen Blake estava sentada ao lado da cama da filha. Um vaso de lírios brancos adornava a janela. A televisão mostrava novamente o recém-nascido na incubadora. Os olhos de Helen se encheram de lágrimas. Ele é lindo, ela sussurrou. Ela se virou para a doutora Quinn, que acabara de entrar. Eles dizem que o mundo está orando por ele. A doutora verificou os monitores. Talvez essas orações a estejam mantendo aqui. Helen sorriu fracamente. Ele é a razão dela. Mara não respondeu. Ela ajustou a linha de oxigênio. Sua expressão concentrada, mas suave. O som da televisão continuava ao fundo. A repórter falava sobre a campanha online Bebê Tel Forte, que já havia arrecadado milhares para a pesquisa neonatal. Na unidade neonatal, Linda se aproximou lentamente da incubadora. Ela colocou um pequeno ursinho de pelúcia ao lado do cobertor do bebê, tomando cuidado para não mover os cabos. Você tem um exército de estranhos torcendo por você, ela sussurrou. Mas acho que a pessoa que você está esperando é sua mamãe. O bebê se moveu levemente, um gesto minúsculo que a fez sorrir. Lá embaixo, uma grande multidão se reunira em frente às portas do hospital. Alguns seguravam velas, outros simplesmente permaneciam em silêncio. As câmeras capturavam cada rosto, cada lágrima, cada canto suave de Seja Forte, Aurora. O som subiu até os andares superiores como um murmúrio de compaixão. Lá dentro, a equipe parou para ouvir. Por um momento, até as máquinas pareceram silenciar. A luz fraca do corredor entrou no quarto de Aurora, acariciando sua pele pálida. O monitor ao lado da cama piscou uma vez. Helen levantou o olhar. A linha verde havia dado um pequeno salto e depois se estabilizou. A doutora Quinn se inclinou. Um bom sinal, ela murmurou. Os sinais dela estão respondendo a estímulos externos. Helen apertou a mão da filha. Você os ouve, querida. Eles estão esperando por você. O silêncio se aprofundou. Apenas o suave suspiro do respirador e o bip constante do monitor eram audíveis. A luz do sol se deslocou no chão, tocando a pulseira no pulso de Aurora. As letras de seu nome brilharam fracamente na claridade. Em outra sala, Rachel Keane escrevia as linhas finais de seu artigo. Às vezes, a redenção chega na forma mais pequena. Em um único batimento cardíaco, o mundo se lembra de como a bondade se parece. Ela parou por um instante, ouvindo o murmúrio da redação. Vai para a capa, gritou seu editor. Título. Rachel olhou para a imagem em sua tela,
a mão do bebê agarrando o dedo de uma enfermeira. Ela escreveu: "O abraço que quebrou um casamento, o choro que curou o mundo." Ao cair da tarde, o saguão do hospital estava cheio de flores novamente. A equipe de segurança abriu um caminho pela multidão. O ar cheirava a lírios e desinfetante. A doutora Quinn parou no topo das escadas, observando o mar silencioso de pessoas. Atrás dela, Helen permanecia ao lado de Aurora. Sussurrando suavemente, o monitor voltou a emitir seu bip, firme e constante. Na unidade neonatal, o bebê Theo se moveu novamente. Seus dedos minúsculos se estenderam em direção à luz que entrava pelo vidro. As enfermeiras o observaram em silêncio. De seus lábios escapou um pequeno som, suave, mas decidido. Lá fora, enquanto a noite caía, a luz das velas refletia nas paredes do hospital, projetando-se fracamente no vidro da área de maternidade. Lá dentro, a luz vermelha da câmera sobre a porta de Aurora piscava lentamente, o mesmo pulso inabalável que havia visto tudo. O ar prendeu a respiração, esperando. A luz da manhã entrava suavemente pelas persianas, dourada e calma, espalhando-se sobre os lençóis brancos da sala de recuperação. O zumbido das máquinas era constante, seu ritmo sereno pela primeira vez em dias. O aroma de desinfetante misturava-se à doçura dos lírios que enchiam o vaso no canto. A doutora Mara Quinn estava perto da janela, com o café intacto, os olhos nos monitores que piscavam com precisão silenciosa. Cada linha, cada número, era uma oração muda. Aurora Blake não se movia desde a noite em que desabou, mas algo no ar parecia diferente. Sua cor estava mais quente. Sua respiração havia se tornado regular, firme e constante. Mara se aproximou, apoiando suavemente a mão na grade da cama. "Seus sinais vitais estão estáveis, Aurora," ela sussurrou. "Se você pode me ouvir, seu corpo está lutando para voltar." No corredor, Helen Blake caminhava devagar com um pequeno embrulho de roupas de bebê dobradas nos braços. O som de seus passos no chão era suave, quase reverente. Ela parou antes de entrar, olhando pela janela estreita. Ver a filha, ainda imóvel, apertou seu coração, mas ela notou algo novo. A luz pálida parecia tocar o rosto de Aurora de outra maneira. Não era apenas brilho, era calor. Helen entrou e colocou o pequeno embrulho na cadeira ao lado da cama. "Bom dia, querida," ela disse em voz baixa. "Seu filho está muito bem, já respira sozinho. Dizem que ele sorri quando as enfermeiras falam com ele." Sua voz tremeu levemente. "Ele se parece tanto com você." A doutora Mara se virou para ela. "A melhora começou cedo esta manhã. A pressão está mantendo. Os reflexos estão mais fortes. Ela ainda está inconsciente, mas..." Sua voz parou, tomando cuidado para não dar falsas esperanças. A mão de Helen encontrou a da filha. Seus dedos roçaram a pulseira do hospital. Ela fechou os olhos. "Ela sempre fez as coisas do jeito dela," disse suavemente. "Até mesmo para voltar para nós." O choro de um bebê ressoou fracamente no corredor. Estava distante, mas claro o suficiente para chegar ao quarto. Helen virou a cabeça para a porta, prendendo a respiração. Mara permaneceu imóvel, observando o monitor. A linha do ritmo cardíaco subiu ligeiramente, um pequeno salto que não havia ocorrido em dias. "Você viu?" ela sussurrou. A enfermeira ao lado da cama assentiu. Reagiu ao som. O choro foi ouvido novamente, mais suave desta vez, levado pelo ar, como um fio que unia duas almas. A linha verde na tela tremeu e depois se estabilizou em um ritmo mais alto. A voz de Mara era baixa, mas cheia de espanto. "Ela está respondendo." As lágrimas de Helen vieram antes que ela pudesse impedi-las. "Ele está chamando por ela," ela sussurrou.
Ele sabe que ela está aqui. Mara se aproximou da cama. Seu tom era sereno, mas urgente. Aurora, se você pode me ouvir, já é dia. Seu filho está esperando por você. O quarto pareceu prender a respiração. O ar ficou espesso de silêncio. Então, sob os suaves lençóis brancos, os dedos de Aurora se moveram. Foi apenas um gesto, mas Helen viu. Ela conteve um grito. Ele se moveu? A enfermeira se inclinou sobre a cama. Continue falando, Sra. Blake. Não pare. Helen se aproximou, com as lágrimas caindo no pulso da filha. Querida, seu bebê precisa de você. Ele é forte, como você. Você já fez a parte mais difícil. Agora, volte para nós. Outro som fraco veio do corredor, mais perto desta vez. O choro de um recém-nascido sendo levado para um check-up. A enfermeira na porta virou instintivamente para o ruído, e o monitor marcou outro salto. Mara pressionou a mão de Aurora. Vamos lá. Abra os olhos. Siga a voz dele. Por um instante, nada aconteceu. Então, uma respiração mais profunda do que as anteriores encheu os pulmões de Aurora. Seu peito se elevou mais. Seus lábios se entreabriram sob a máscara de oxigênio. A voz da enfermeira tremeu. Doutora, ela está controlando a respiração. Mara assentiu imediatamente. Reduza o oxigênio pela metade. O silvo da máquina suavizou. Os cílios de Aurora tremeram. Um murmúrio saiu de sua garganta, fraco e rouco, como o suspiro de alguém que acorda de um sono escuro e longo. Helen se inclinou, com o coração transbordando. Estou aqui, amor. Aqui com você. Os monitores se estabilizaram novamente, mas agora o ritmo parecia vivo. Os dedos de Aurora se moveram mais uma vez, agarrando suavemente a mão de sua mãe. Uma leve cor voltou aos seus lábios. Sua respiração se tornou profunda, própria. A enfermeira sorriu com lágrimas nos olhos. Ela está voltando. A doutora Mara ficou parada por um instante, soltando o ar que vinha prendendo. Bem-vinda de volta, Aurora. Ela sussurrou. Helen pressionou a mão da filha contra sua bochecha. Estivemos esperando. As pálpebras de Aurora se abriram uma vez, depois outra, e finalmente se levantaram por completo. A luz da janela refletia em seus olhos, ainda desfocados, mas vivos. Seu olhar percorreu o quarto até encontrar o rosto de sua mãe. Primeiro veio a confusão, depois o reconhecimento e, finalmente, uma emoção tão profunda que não precisava de palavras. Uma única lágrima rolou por sua têmpora. Mãe? A palavra foi apenas um sopro, uma sombra de sua voz habitual. Helen assentiu, o rosto tremendo de alívio. Sim, meu amor, você está segura. Os lábios de Aurora se moveram novamente. O bebê? Ele está aqui, respondeu Helen suavemente. Ele está esperando por você. Ele é perfeito. Aurora tentou sorrir. Os cantos de seus lábios se levantaram sob a máscara de oxigênio. Seus olhos se encheram, mas desta vez não era de dor. Mara ajustou a cama para que ela pudesse ver pela janela. Do outro lado do corredor, através do vidro da sala neonatal, uma enfermeira carregava um pequeno embrulho envolto em branco. A mão minúscula do bebê estava à vista, movendo-se no ar como se a procurasse. Aurora prendeu a respiração. É ele. Sim, disse Mara em voz baixa. Ele estava esperando por este momento. O instante se alongou em silêncio. Helen acariciou o cabelo da filha e sussurrou. Você conseguiu. Vocês dois sobreviveram. Aurora olhou do bebê para a mãe. Depois baixou o olhar para a pulseira em seu pulso. Ela a tocou suavemente, traçando as letras gravadas. Blake, maternidade. Sua voz mal foi um suspiro. Se eu estou viva, a verdade vive comigo. Mara trocou um olhar com a enfermeira, que sorria entre lágrimas. A voz da doutora foi firme e serena.
Então vamos garantir que assim seja. Não. O choro suave do recém-nascido ressoou novamente, mais claro desta vez, e Aurora fechou os olhos como se absorvesse aquele som. Sua mão repousou sobre o peito, sentindo seu coração, batendo forte. Helen inclinou a cabeça e beijou sua testa. Descanse agora. Você está segura. Fora do quarto, uma equipe de câmeras passou. Sussurros e murmúrios foram ouvidos no corredor. Aurora virou um pouco a cabeça para o som, com os olhos entreabertos. Eles estão aqui? Ela murmurou. Mara assentiu. Estão esperando, mas só quando você estiver pronta. O olhar de Aurora pousou na janela, onde a luz havia ficado mais brilhante. Sua respiração estava firme agora, plena e real. É hora, ela sussurrou. A doutora não respondeu. Apenas recuou, observando como a mãe e o filho, separados pelo vidro e pelo silêncio, se encontravam através da luz. O monitor marcava seu ritmo constante. A mão de Helen permanecia entrelaçada com a da filha. O sol da manhã banhava o quarto em ouro, como se abençoasse o momento. Os olhos de Aurora continuavam abertos, fixos na pequena figura, além do vidro. A cena ficou suspensa entre o cansaço e o renascimento, entre a dor do perdido e a força do que permanecia. E naquela quietude, o suave murmúrio do hospital preencheu cada espaço, esperando o que viria a seguir. A sala de imprensa do Hospital St. Helena estava cheia muito antes de as portas se abrirem. O murmúrio de vozes ecoava contra as paredes de vidro, um zumbido baixo de tensão vibrando sob as luzes estéreis. Cinegrafistas ajustavam seus tripés. Microfones alinhavam a longa mesa na frente da sala. O logotipo do hospital brilhava na parede atrás do pódio, mas ninguém estava olhando. Todos esperavam pela mulher da fotografia, aquela que permaneceu em silêncio por muito tempo. A doutora Mara Quinn estava perto da cortina, folheando uma pasta fina. Ela podia sentir seu próprio pulso na ponta dos dedos. Tudo havia sido revisado 2 vezes. O arquivo de vídeo, as marcas de tempo, as assinaturas de verificação. Nada ficaria sem resposta. Ao lado dela, Linda Frost segurava o pequeno pendrive prateado que se tornara mais pesado a cada dia. Suas palmas estavam úmidas, mas sua expressão era serena. "Pronta?" perguntou Mara. Linda assentiu uma única vez. Por ela, sim. Um murmúrio percorreu a sala quando a porta se abriu. Aurora Blake entrou lentamente, apoiada por sua mãe de um lado e pela doutora Quinn do outro. Ela usava um vestido marfim simples que roçava seus joelhos. A pulseira do hospital ainda estava visível em seu pulso. A sala caiu em silêncio. O clique das câmeras começou e depois parou. Como se até mesmo a imprensa entendesse que algo sagrado estava acontecendo. A Aurora avançou com cuidado até a mesa, sua postura firme, embora seu corpo ainda estivesse frágil. Quando ela se sentou, os flashes explodiram novamente. Rachel Keane, sentada na primeira fila, levantou seu gravador. Seu artigo já tinha um título: O Dia em que a Verdade Falou de Volta. Ela observou enquanto a doutora Quinn se aproximava do microfone. A voz da doutora ressoou com clareza. Convocamos esta conferência para esclarecer os fatos ocorridos na noite de 14 de junho no Hospital St. Helena. Houve especulação. Houve silêncio. Hoje haverá evidência. As luzes diminuíram enquanto uma tela descia atrás delas. A sala esperou em silêncio absoluto. Mara fez um leve sinal para Linda, que conectou o pendrive ao projetor. O primeiro frame apareceu. Uma imagem estática de um corredor de hospital, iluminado por luz fluorescente. Sem som, apenas o zumbido do projetor. Então, movimento. Um homem de terno escuro, uma mulher de vermelho,
uma enfermeira empurrando uma maca. O braço do homem em volta da outra mulher, enquanto a paciente grávida estendia a mão, tremendo, antes que seu corpo caísse sem forças. Houve suspiros. Alguém sussurrou do fundo. É real. O clipe durou apenas 18 segundos. Quando terminou, a tela congelou na imagem de Aurora desabando. A luz vermelha da câmera piscava fracamente em um canto. A voz da doutora Quinn quebrou o silêncio. Esta gravação é material original de segurança do hospital. Foi recuperada antes que a exclusão de dados solicitada pela equipe jurídica corporativa fosse executada. A cadeia de custódia foi verificada pelo conselho e pelos advogados presentes hoje. Ela olhou diretamente para os repórteres. O que vocês acabaram de ver não é uma falsificação editada. É um fato. O barulho foi imediato. Repórteres gritaram uns sobre os outros. Os flashes explodiram. Doutora, a senhora está acusando Damien Rook de má conduta? Este vídeo foi intencionalmente suprimido? O hospital recebeu ameaças? A doutora levantou a mão. Todas as perguntas serão respondidas depois que a senhora Blake falar. Aurora levantou o olhar. Seus olhos eram firmes. Sua voz, suave, mas inabalável, quando ela se inclinou para o microfone. Obrigada por terem vindo. A multidão se calou instantaneamente. Disseram-me que eu deveria ficar em silêncio, que era melhor para a família, melhor para o menino. Mas o silêncio só protege aqueles que causam a dor, nunca aqueles que a carregam. Ela fez uma pausa. Seus dedos apertaram levemente a borda da mesa. Eu não preciso de compaixão. Não estou aqui para reviver o que aconteceu. Estou aqui para lembrar as pessoas de como a verdade se parece quando ninguém mais pode se esconder dela. Seu olhar percorreu a sala, encontrando cada lente. Aquela câmera não mentiu. Ela viu tudo naquela noite. A traição, a queda, a indiferença. E ainda assim, o mundo chamou isso de rumor. Eu estava inconsciente quando aquele vídeo foi gravado. Mas quando acordei, entendi que o mundo tinha visto o que eu não pude. E pela primeira vez, o mundo não desviou o olhar. Helen Blake colocou uma mão firme no ombro da filha. Aurora continuou, seu tom ganhando uma calma poderosa. Isto não é vingança. É proteção. Por toda mulher a quem foi dito para suportar a humilhação em silêncio. Por todo paciente que confia no rosto errado ao lado de sua cama. Os flashes pararam. O público ouviu. Alguns repórteres baixaram as câmeras. O silêncio tornou-se denso, quase reverente. Rachel Keane sentiu um nó na garganta enquanto escrevia em suas anotações. Eu não quero vingança. Eu quero que a verdade proteja a próxima mulher como eu. Aurora respirou lentamente. Eu já o perdoei. O perdão não é sobre libertar ele. É sobre libertar a mim mesma. O peso de sua voz preencheu a sala. Meu filho nasceu no caos, mas respirou de qualquer maneira. É isso que a verdade faz. Ela respira, mesmo que tudo tente sufocá-la. A doutora Quinn deu um passo à frente e colocou uma carta de verificação ao lado do microfone. Este documento confirma a autenticidade do material e de todos os registros médicos daquela noite. Sua voz foi medida e definitiva. O hospital apoia este testemunho. Os flashes recomeçaram, mas o tom era diferente. Não era mais a busca frenética por um escândalo, mas a captura da história. Os repórteres se inclinaram para a frente, escrevendo apressadamente. As vozes preencheram o ar. Doutora, o Sr. Rook foi notificado, Sra. Piara. Blake, a senhora planeja apresentar queixa? Seu filho sabe do apoio público que recebeu? O moderador tentou restaurar a ordem, mas a sala explodiu em barulho. Aurora permaneceu imóvel, com a mão sobre a pulseira prateada que usava. Ela olhou para o lado do palco, onde Linda ainda estava em pé, segurando o agora vazio pendrive. Seus olhares se encontraram.
Aurora assentiu com um leve gesto de gratidão. Linda sorriu, com orgulho contido. Rachel King se levantou um pouco em seu assento e elevou a voz acima do burburinho. Senhora Blake, uma última pergunta. O que a senhora quer que o mundo entenda deste momento? Aurora se virou para ela, o rosto iluminado pela luz de dezenas de câmeras. Sua resposta foi calma, mas ressoou por toda a sala. Dignidade não é um privilégio, é um direito. As palavras caíram com o peso da verdade. Até mesmo o clique das câmeras parou por um segundo. Em algum lugar do público, um flash capturou a imagem de Aurora com a cabeça erguida, os olhos claros, a mão de sua mãe ainda sobre seu ombro. Atrás dela, a imagem congelada na tela permanecia, o momento da queda transformado em prova de sobrevivência. No fundo da sala, na última fila, Damian Rook estava sentado, meio escondido sob a aba de um boné escuro. Ninguém o notou no início. Suas mãos estavam cerradas nos joelhos, os nós dos dedos brancos. A gravação era inegável. A voz, a serenidade, tudo o desnudava perante o mundo. A luz da tela refletia em seu rosto, dura e fria, com a cabeça baixa, incapaz de olhá-la, enquanto a sala explodia novamente em barulho e flashes. Do lado de fora, através das grandes janelas, a luz da tarde entrava quente e implacável. O mundo finalmente tinha visto o abraço. O mundo tinha visto a verdade. E por um longo momento, antes que as perguntas voltassem e as câmeras retomassem sua gravação infinita, ninguém naquela sala se atreveu a respirar. A sala do tribunal estava em silêncio, exceto pelo leve zumbido do sistema de ventilação e o suave roçar de papéis. A luz da manhã entrava pelas altas janelas, banhando a madeira polida com um brilho dourado pálido. O selo do Estado pairava atrás do estrado, imóvel e solene. As fileiras de trás estavam cheias de jornalistas, com canetas prontas e câmeras baixas, respeitando a norma que proibia flashes durante as audiências. O caso que ocupou as manchetes por meses finalmente havia chegado ao seu desfecho. O juiz Elias Monroe entrou, com a toga esvoaçando e o rosto grave, mas sereno. A voz do oficial de justiça ecoou na sala. Todos de pé. Todos se levantaram. Damian Rook ergueu a cabeça, a mandíbula tensa, os olhos fundos por noites sem dormir. Seu terno era impecável, mas seu rosto mostrava o cansaço de um homem que já havia perdido muito. Do outro lado do corredor estava Aurora Blake, serena, pálida, com sua mãe ao lado. Em seu colo repousava um lenço dobrado. A pulseira do hospital brilhava fracamente em seu pulso, as letras gravadas refletindo a luz. Podem se sentar, disse o juiz. O som das cadeiras raspando o chão se espalhou na quietude. Na mesa da promotoria, o advogado Nolan Hart se levantou e ajustou a gravata. Sua voz foi clara e firme ao começar. Meritíssimo, membros do tribunal, hoje apresentamos uma verdade simples. O poder não isenta da responsabilidade. A negligência não é apagada por dinheiro. E a crueldade não pode ser disfarçada de mal-entendido. Ele caminhou lentamente em direção ao estrado do júri, escolhendo cada palavra com cuidado. As evidências mostrarão que Damian Rook abandonou sua esposa em um momento de perigo vital. Ele agiu de forma que contribuiu diretamente para seu dano físico e emocional, e tentou encobri-lo através de influência e engano. Os jurados o observavam atentamente. Alguns tomavam notas, outros simplesmente ouviam. As telas do tribunal se acenderam quando o escrivão exibiu a gravação conhecida. O vídeo de 18 segundos foi projetado sem som, em um silêncio opressor. O mesmo corredor estéril, o mesmo abraço cruel, a mesma queda. Quando terminou,
A imagem congelou com a luz vermelha da câmera piscando em um canto. A voz de Nolan baixou. Aquela luz foi a única testemunha que não pôde ser subornada, silenciada ou envergonhada. Ela registrou não apenas um ato, mas uma escolha. Ele se virou para Damien. O Sr. Rook escolheu desviar o olhar. O advogado de defesa, um homem alto chamado Eric Hale, levantou-se imediatamente. Objeção. O promotor está declarando. O juiz Monroe assentiu. Prossiga. Sr. Hart, limite-se às provas. Nolan inclinou a cabeça. É claro, meritíssimo. Ele recuou para a mesa e levantou um documento. Apresentamos como prova o relatório médico verificado do Hospital St. Helena, detalhando a condição da Sra. Blake na chegada. Colapso por estresse agudo, perda de consciência e cesariana de emergência. Também incluímos o testemunho da doutora Mara Quinn, que confirma que a intervenção médica imediata foi necessária para salvar a mãe e o bebê. Ele colocou a pasta sobre a mesa com cuidado. O som ressoou como um batimento cardíaco. As provas contam sua própria história. Quando Nolan se sentou, o juiz acenou para a defesa. Eric Hale se levantou e ajeitou o paletó. Meritíssimo. A defesa não contesta os relatórios médicos. Reconhecemos o sofrimento da Sra. Blake, mas alegamos que as ações do Sr. Rook, embora talvez imprudentes, não foram maliciosas. Ele desconhecia a proximidade de sua esposa no corredor durante o incidente e expressou remorso. A lei não deve condenar um homem por um erro de percepção. Ele gesticulou para Damien, cujo rosto permanecia impassível. Meu cliente já sofreu a perda de sua carreira, sua reputação e o respeito de seus colegas. Ele está aqui não como um monstro, mas como um ser humano que cometeu um erro trágico. Um murmúrio percorreu a sala, silenciado imediatamente pelo toque do martelo do juiz. Nolan se levantou novamente. Com a permissão do tribunal, chamo nossa primeira testemunha. O juiz Monroe assentiu. Prossiga. A promotoria chama a doutora Mara Quinn. Ela caminhou até o estrado com calma. Seu jaleco branco havia sido substituído por um blazer escuro. Após prestar juramento, Nolan começou. Doutora Quinn, a senhora estava presente no hospital St. Helena na noite de 14 de junho? Sim, ela respondeu. Eu era a médica de plantão na maternidade. A senhora observou a condição da Sra. Blake na chegada? Sim. Ela estava inconsciente, sem resposta e em estado crítico. Sua pressão arterial estava perigosamente baixa e o ritmo cardíaco fetal estava diminuindo. Iniciamos uma cesariana de emergência imediatamente. Em sua opinião profissional, o que contribuiu para o colapso dela? O olhar da médica se moveu brevemente em direção a Damien. Trauma emocional grave, consistente com um choque psicológico repentino. A sala permaneceu em silêncio absoluto. Nolan assentiu. Obrigado, doutora. Ele se afastou. Sem mais perguntas. O advogado de defesa se aproximou. Doutora Quinn, a senhora não pode atribuir diretamente um trauma emocional às ações de uma única pessoa, pode? Posso afirmar que o trauma tem causas. Neste caso, a causa era visível para qualquer um que tenha visto a gravação. O advogado hesitou. Então, a senhora está dizendo o quê? Estou dizendo que a negligência não é medida em minutos, é medida em consequências. O juiz levantou a mão. É o suficiente. A testemunha pode se retirar. Não. Quando a doutora Quinn voltou para seu assento, Aurora levantou o olhar por um instante. Seus olhares se cruzaram em gratidão silenciosa. A próxima testemunha foi Linda Frost. Suas mãos tremiam ao jurar, mas sua voz era firme. Eu estava trabalhando na segurança naquela noite. Fui eu quem salvou a gravação antes que ela fosse excluída. Alguém pediu que a senhora a apagasse? Perguntou Nolan. Sim.
Um representante da Rook Biotech ligou para o diretor naquela manhã. Eles queriam que todas as gravações fossem excluídas. Um murmúrio de surpresa percorreu a sala. Os olhos do juiz se estreitaram. Continue com cuidado. Promotor. Nolan assentiu. A senhora cumpriu essa ordem? Não. Copiei a gravação para um dispositivo seguro e a entreguei à doutora Quinn. Acreditei que a senhora Blake tinha o direito de saber o que havia acontecido com ela. Por quê? Os olhos de Linda se encheram de lágrimas, mas sua voz não falhou. Porque a verdade nunca deveria precisar de permissão para existir. Live. Um silêncio profundo se seguiu às suas palavras. Até mesmo os jornalistas pararam de escrever por um momento. Quando os depoimentos terminaram, o juiz Monroe se inclinou para a frente. Ambas as partes foram ouvidas. As provas são claras. Este tribunal emitirá seu veredicto. Ele dirigiu seu olhar a Damien, que permanecia rígido, com as mãos entrelaçadas. Senhor Rook, este tribunal o considera culpado de crueldade emocional e negligência voluntária, resultando em dano psicológico e físico. A sentença inclui a perda dos direitos de custódia e compensação financeira a favor da senhora Blake. Além disso, o senhor está destituído de todos os cargos corporativos com efeito imediato. Um suspiro coletivo percorreu a sala. O rosto de Damien perdeu toda a cor. Ele olhou para suas mãos trêmulas. O martelo bateu uma vez. Sessão encerrada. Os repórteres explodiram em movimento enquanto o oficial de justiça pedia ordem. As câmeras piscaram, ignoradas pelo juiz, que se retirou sem dizer palavra. Damien se levantou lentamente, cambaleando, enquanto a segurança se aproximava para escoltá-lo. Em meio ao barulho, Aurora permaneceu sentada, calma, com a mão sobre sua pulseira. A luz dourada da janela iluminava seu rosto. Quando ele passou por sua mesa, Damien hesitou por um segundo. Seus olhos se moveram para ela. Ela não olhou para ele. Sua visão permaneceu fixa na cadeira vazia, onde a doutora Quinn havia testemunhado momentos antes. O barulho das vozes cresceu ao redor deles. Lá fora, os degraus do tribunal estavam cheios de repórteres gritando perguntas. A senhora acredita que a justiça foi feita? O réu apelará do veredicto? Senhora Blake, como a senhora se sente agora? Aurora saiu para o sol, com sua mãe ao lado. Ela não falou, apenas levantou o rosto para a luz, os olhos fechados por um instante, como se estivesse ouvindo algo que só ela podia ouvir. As câmeras capturaram o momento, a imagem de uma mulher que uma vez desabou em silêncio e agora se erguia em paz. O barulho da multidão se desvaneceu em um único som, o eco dos aplausos misturado ao vento. E, acima de tudo, o sino do tribunal tocou uma vez. Seu tom claro se espalhou pela cidade, marcando o fim de uma história que finalmente havia encontrado sua voz. A manhã estava calma. A cidade, ainda se recuperando do eco do julgamento, parecia mais suave do que antes. As nuvens se abriram lentamente, deixando a luz do sol cair sobre os telhados como uma promessa pausada. O distrito de St. Helena, antes cheio de luzes piscantes e gritos de repórteres, agora respirava em silêncio. O sino do tribunal não tocava mais com urgência, apenas marcava o tempo, calmo e constante. No topo da colina ficava a residência Blake, com os portões abertos pela primeira vez em meses. No interior, o ar carregava o suave aroma de lilazes e pão recém-assado. O mundo exterior pode ter visto um escândalo, mas ali só existia a paz. Aurora Blake estava perto da grande janela que dava para o jardim, com uma mão apoiada no berço ao lado dela. O pequeno Theo dormia pacificamente, seu peito minúsculo subindo e descendo sob um cobertor azul claro. A luz do sol
roçava seus dedos diminutos. Eles se curvavam instintivamente em torno da borda do tecido, do mesmo modo que uma vez haviam se fechado no dedo de sua mãe no hospital. Helen entrou em silêncio, carregando uma bandeja com chá. Ele dormiu por mais tempo. Ela sussurrou. Aurora sorriu com ternura. Ele está aprendendo que o mundo é seguro novamente. As duas mulheres se sentaram na luz suave. A casa havia mudado. Os pesados retratos de galas empresariais e sorrisos formais haviam desaparecido, substituídos por fotografias do jardim, de risadas, de vida. No centro da lareira da sala de estar havia uma única moldura. A primeira foto tirada após a recuperação de Aurora. Ela segurava Theo nos braços, os olhos do bebê bem abertos, ambos banhados pela luz da manhã. Helen serviu o chá, com as mãos agora firmes. Falei com a doutora Quinn, ela disse. O hospital vai dar seu nome a uma nova bolsa para mães que sobreviveram a traumas durante o parto. A Aurora olhou para sua xícara. Não deveria ter que existir, mas fico feliz que exista. Ela sorriu docemente. Mara sempre acreditou que a dor deveria construir algo melhor. Lá fora, o jardim brilhava coberto de orvalho. Alguns repórteres ainda ligavam, embora a maioria das histórias já tivesse passado para novas tragédias. O mundo estava sempre faminto por barulho, mas Aurora havia escolhido o silêncio. Seus dias começavam com a risada de Theo e terminavam com a respiração dele ao seu lado. Ela havia aprendido que a paz não era silêncio. Era a ausência de medo. Uma batida soou na porta. Helen se levantou, olhando para o corredor. Vou ver quem é. Ela desapareceu por um momento e, quando voltou, uma voz familiar a acompanhava. Rachel Keane entrou na sala com o bloco de notas fechado na mão. Espero não estar interrompendo. Aurora sorriu e indicou que ela se sentasse. Você não está. Você contou a história quando ninguém mais quis. Rachel sentou-se à sua frente, com um tom mais suave do que a habitual segurança de sua voz. Pessoas ainda me escrevem sobre você, sobre a conferência, sobre a última frase que você disse. Aurora inclinou a cabeça. Que a dignidade não é um privilégio? É engraçado, não é? O mundo se lembra mais das palavras do que das feridas. M. Aurora olhou pela janela. Talvez seja assim que a cura começa, quando as palavras importam mais do que a dor. Rachel hesitou antes de falar novamente. A Rook Biotech declarou falência na semana passada. O conselho se dissolveu. Os bens de Damian estão congelados. Ninguém o viu desde o veredicto. A expressão de Aurora não mudou. Ele encontrará seu próprio silêncio. Rachel a observou por um momento. Você não está com raiva? Aurora balançou a cabeça lentamente. A raiva é pesada. Eu já carreguei peso suficiente. A jornalista fechou seu bloco de notas, entendendo que não havia mais história para escrever. Isso não era mais notícia, era vida. Obrigada, ela disse em voz baixa. Depois que Rachel saiu, a casa voltou a ficar calma. Helen levou as xícaras para a cozinha. Aurora permaneceu perto da janela, com a mão suavemente apoiada no berço de Theo. O bebê se moveu e abriu os olhos, olhando para ela com suave curiosidade. Bom dia, meu pequeno milagre, ela sussurrou. Você não sabe o quanto o mundo lutou por você. Ela o pegou nos braços. O calor dele contra o peito preencheu o espaço onde antes vivia o medo. Ela caminhou devagar pelo corredor, passando pelas portas abertas e pelas fotografias emolduradas. No final, estava o quarto que ela havia preparado antes que tudo desmoronasse. As paredes eram azul pálidas. O móbile sobre o berço girava lentamente no ar da manhã, tocando uma melodia suave. Ela ficou ali por muito tempo, ouvindo o som. Da janela, ela podia ver a cidade se estendendo lá embaixo, viva e intacta.
A cúpula do tribunal brilhava fracamente ao longe. Pela primeira vez, a vista não apertou seu peito, a fez respirar com liberdade. A justiça não havia devolvido o que foi perdido, mas lhe deu algo novo. A certeza de que a verdade, uma vez dita, não poderia ser enterrada novamente. Ela colocou Theo com cuidado em seu berço, afastando uma mecha de cabelo de sua testa. Ele balbuciou suavemente, sua pequena boca se curvando em algo parecido com um sorriso. Você crescerá forte, ela disse em voz baixa. Não pelo que aconteceu, mas pelo que você sobreviveu. Lá embaixo, Helen ligou o rádio. A voz de um locutor preencheu o ar. Nas manchetes de hoje, a Fundação St. Helena anunciou o lançamento da iniciativa Aurora, um programa de apoio a mães que enfrentam trauma e recuperação pós-parto. O fundo foi criado com doações de cidadãos inspirados pela história da Sra. Blake. O comunicado da fundação diz: da dor de uma mulher nasceu um movimento de proteção. O som chegou ao andar de cima. Aurora o ouviu do quarto, com o rosto suavizado. Ela olhou para Theo e sorriu. Viu, pequeno? O mundo ainda pode ser gentil. Lá fora, o portão do jardim se abriu com um leve rangido. A doutora Mara Quinn apareceu, carregando um buquê de lírios brancos. Helen a recebeu nos degraus. Ela está lá em cima, ela disse. Mara sorriu e seguiu o suave eco da risada do bebê. Quando chegou à porta, Aurora se virou, com os olhos brilhantes. Você veio. Eu não podia ficar longe, respondeu Mara. Ela colocou as flores na cômoda ao lado do berço. Ele parece mais forte. Ele está, disse Aurora. Ele carrega tudo o que tentou nos quebrar e transformou em respiração. Mara assentiu, com os olhos marejados. Vocês dois. Oh! Elas ficaram em silêncio por um momento, enquanto o móbile girava acima deles com sua melodia suave. Lá fora, o vento se movia entre os lilazes, espalhando pétalas sobre o gramado. Aurora estendeu a mão e tocou as pétalas que entravam pela janela aberta. Uma caiu sobre o cobertor de Theo, pálida e perfeita. Ela sorriu, um gesto pequeno, mas seguro. Todo final deveria se parecer com isto, ela disse em voz baixa. Calmo, mas cheio de vida. Oh! Mara olhou para ela, ouvindo a força não dita por trás de suas palavras. Você está livre, finalmente. Aurora virou o olhar para o horizonte, onde a luz do sol tocava a borda da cidade. Liberdade não é deixar o passado para trás, ela disse. É poder olhá-lo sem medo. O bebê se moveu novamente, um pequeno som que preencheu o quarto de vida. Os passos de Helen se aproximaram do corredor. As três mulheres ficaram juntas por um momento, observando o desenrolar da manhã. O mundo continuava lá fora, sem saber que, no topo daquela colina tranquila, uma história que uma vez partiu corações, finalmente havia encontrado a paz. Aurora se inclinou, beijou a testa do filho e sussurrou. Estamos em casa. A última luz da manhã se espalhou pelo chão, dourada e completa, tocando cada canto do quarto, até que restaram apenas o calor e o silêncio.